E sobre esse assunto, nós repercutimos agora com um especialista em Direito Constitucional e Eleitoral, Antônio Carlos de Freitas. Doutor, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde, bem-vindo aqui ao Top of the Hour. Como fica, então, essa questão agora dessa sabatina de André Mendonça, que já esperou 4 meses, mas justamente agora, quando liberam, colocam Elisiane Gama como relatora? Muito boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. De fato, esta sabatina foi precedida de algo um pouco estranho, que é esta demora para sua convocação. Agora, com alguém da oposição, porém também com o mesmo direcionamento, vamos dizer assim, religioso, é de se entender algo como algo aberto. Não se sabe ao certo como que vai terminar essa sabatina, o resultado dessa sabatina. O fato é que existe uma tradição, sim, do Senado aprovar os nomes indicados pelo presidente da República, mas vai ter muita discussão na sabatina e esperamos que seja com um viés mais jurídico, mais do campo do direito constitucional. E quando eu trago a religião para esse discurso político, eu estou criando um caminho completamente inconstitucional? Olha, eu não vou dizer inconstitucional, porque você tem até no preâmbulo da Constituição sob a proteção de Deus. Então, existe a religiosidade. O que não existe, o que sim existe uma anticonstitucionalidade, é dar um certo peso a determinada religião, a ter algum tipo de discriminação religiosa, seja ela positiva, seja ela negativa. E o fato é que o futuro ministro do STF terá que ter muito mais conhecimento em direito constitucional do que em religião, do que na Bíblia ou qualquer texto religioso. Isso é um problema sério que estamos passando, é dar peso à religiosidade que não deveria ter quando você deveria ter muito peso sobre os conhecimentos de direito constitucional, sobre as interpretações do texto da Constituição. Caminho perigoso que estamos vendo sobre esse debate mais religioso e menos constitucional e menos jurídico. Doutor, falando, então, pegando esse seu gancho da tecnicidade, né, que então essa indicação deveria ter, como que o senhor avalia o nome de André Mendonça? Olha, o André Mendonça, especificamente, a despeito dessa todo o debate religioso, ele tem um currículo como advogado, ele foi advogado-geral da União, ele foi ministro, então ele se mostrou em várias ocasiões ter conhecimento, ter bagagem técnica para tal. Embora você tenha essa poluição com a nomeação específica, a indicação, melhor dizendo, ele tem um currículo, ele não é um noviço, ele não é um jejuno em direito constitucional, muito pelo contrário, ele tem conhecimento, ele tem serviços prestados aos corpos jurídicos, né, a atuação jurídica em políticas públicas e na atuação jurídica, como AGU, como advogado na Petrobras, enfim, tem um currículo que o gabarita. Agora, se este currículo comprova, sim, ter notável saber jurídico, isso os senadores, as senadoras terão que avaliar com muito critério, com muita serenidade e seriedade. Antônio Carlos, para esse bate-papo eu chamo a nossa comentarista Bruna Torlai. Bruna, o que está por trás deste atraso? É justamente a preocupação da presença do André Mendonça em função das pautas que estão por vir, como aborto, liberação da maconha, esses temas mais polêmicos envolvendo política e religião. É por isso que demorou tanto? Olha, William, a razão pela qual demorou tanto, ao que todo mundo tem comentado, muitos comentaristas mesmo aqui na Jovem Pan repetiram isso, se deve muito mais ao fato de o André Mendonça ser alguém pró-Lava Jato, ou seja, alguém claramente alinhado com todo tipo de voto que que seja efetivo no combate à corrupção, tá? Isso preocupa muito mais os senadores do que as chamadas, como se diz, né, as chamadas pautas de costumes, tá? Essas pautas de costumes, para que elas sejam encampadas aí, evidentemente a gente teria que ter um outro acordo no Congresso ou no Senado nesse momento. A preocupação maior que a gente vê ali em Brasília nesse momento é com a economia, com reformas, PEC dos precatórios, ninguém está falando disso. E eu não sei se ano que vem alguém falará disso. É claro que num futuro, evidentemente, a gente tem aí André Mendonça, alguém que ficará
ao lado, né, daquele discurso claramente conservador, e eu não diria religioso, é um discurso conservador, porque quando a gente fala de liberação das drogas, para dar um exemplo só, né, a gente tem visto aí, os conservadores são prudentes, eles estão preocupados em ver o que funcionou e evitar o que dá problema. E a gente tem visto ao longo da história que sempre que se tentou fazer qualquer tipo de liberação das drogas, o problema surgiu, então é melhor que isso não seja feito. A questão do aborto é uma questão muito delicada, né? Não há consenso ainda sobre, não há consenso, não há como você saber se de fato a vida não está ali desde o momento da concepção. Nesse momento é melhor não correr o risco de cometer um crime muito maior que é tirar a vida de um ser humano. Então são essas as questões que estão por trás, não tem a ver necessariamente com discurso religioso. O discurso conservador, ele vai além do religioso e ele abrange muitos ateus, inclusive, tá? Você tem muitos ateus que são conservadores. E desse ponto de vista, se o André Mendonça estiver alinhado com o discurso conservador, o que a gente tem aí é uma novidade no STF, uma vez que todos os outros são, como eles próprios dizem, né, iluministas, imbuídos da tarefa de empurrar a história. Então a gente vai ter aí uma novidade, um pequeno equilíbrio, mas vamos ver se essas pautas realmente serão encampadas. Eu sou cética. Doutor, antes da gente mudar o assunto, nós vamos chamar daqui a pouquinho a nossa colega Paola Cuenca, direto de Brasília. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, uma última consideração para fechar essa questão da sabatina com o senhor. O Senado agora, como o senhor mesmo disse, vai ter que seguir alguns critérios para fazer essa avaliação técnica de André Mendonça. Quais são esses principais critérios que devem ser observados pelos senadores? E o senhor acredita que os senadores estejam capacitados para avaliar essa questão? Olha, a Constituição é muito clara que são dois critérios: notável saber jurídico e reputação ilibada. Notável saber jurídico vão ter que analisar. Este candidato, ele sabe direito constitucional, ele tem noção dos princípios gerais do direito, ele tem aprofundamento teórico. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar vai ter que analisar a reputação ilibada. Este passado o gabarita a exercer o cargo de ministro do STF, a mais alta corte do país, o guardião da Constituição. Ele tem um passado que respalda, que dá envergadura moral para que ele profira os seus votos e exerça essa judicatura maior que a defesa da Constituição. Esses são os dois pilares. Com certeza, o Senado Federal, por próprio comando constitucional, é quem tem a competência, que tem que ter o critério de analisar esses dois importantes critérios. É o Senado que vai dizer isso, sobre o passado do o candidato a ministro André Mendonça e do seu conhecimento técnico. Eu só queria um apontamento muito interessante, que você tem um grande peso sobre o poder do STF sobre essa questão da pauta de costumes. Talvez seja esse o debate. Em que medida que o STF atua ou não? Se tem esse iluminismo, como a colega falou, de colocar as mudanças sociais, ou se as mudanças sociais é do parlamento. Talvez seja esse o grande debate por trás da indicação do André Mendonça. Quem é o protagonista das mudanças sociais? O STF ou o Legislativo?